essa fase é uma fase que vai acontecer, só não vai acontecer se a gente morrer novinha e essa não é uma opção. Então que a gente passe por essa corrente, por essa barreira de coragem da melhor forma possível. Oi pessoal, amigas e amigos do Movimento FAIO. Hoje eu tô aqui com a minha ginecologista, doutora Laura Garamboni, que eu já contei para vocês, que foi a pessoa que eu primeiro procurei quando eu comecei a sentir que alguma coisa estava errada comigo e que me orientou e fez todo o meu tratamento. Então hoje eu trouxe aqui as dúvidas que vocês me passam para que ela possa responder, porque somente ela pode trazer essa resposta da melhor forma para vocês. Então, primeiro eu vou pedir para você se apresentar, doutora Laura. Joia, obrigada, tá, pelo convite, adorei. Na verdade, eu estava esperando, porque eu tô adorando o trabalho. Eu falei assim, tomara que ela me convide. Então, é o seguinte, bom, eu sou Laura Garamboni, sou ginecologista, obstetra e mastologista. Formei em 2001 na Faculdade Souza Marques. E vim trabalhando ao longo dos anos. Amo obstetrícia de paixão, mas essa questão da ginecologia, da parte de ginecologia endócrina voltada para a menopausa é uma coisa que realmente me toca muito, até porque eu tô com 45 anos, já tô me preparando para essa fase que eu sei que tá chegando, né? Então, por isso que eu tenho muita empatia pela causa. Acho que é muito importante a gente explicar para as mulheres que essa fase é uma fase que vai acontecer, só não vai acontecer se a gente morrer novinha e essa não é uma opção. Então que a gente passe por essa corrente, por essa barreira de coragem da melhor forma possível. Então vamos começar quebrando os tabus, né? E desmistificando um monte de coisas que ficam na nossa cabeça, como ficou na minha, e eu consegui ter o esclarecimento. Vamos fazer a primeira pergunta. Quais são os primeiros sintomas da menopausa e quais os exames que elas devem fazer? Então vamos lá. A menopausa, ela é a última menstruação da sua vida. Assim como você teve a primeira, um dia você vai ter a última e é isso, tá? O importante é que assim, depois, até você chegar nessa última menstruação, muita coisa pode acontecer. A primeira coisa que as mulheres geralmente notam não são nem os calores, é a irregularidade menstrual. Só que isso pode ficar um pouco abafado quando as mulheres usam, por exemplo, pílula anticoncepcional, ou quando estão usando um Mirena, que é o DIU hormonal, ou hoje em dia que se usa muito o gestrinona, o chip da beleza. Isso altera a menstruação e muitas vezes você não percebe. Então a irregularidade menstrual que pode variar a menstruação para mais ou menos. Ou você começa a menstruar muito, muitas vezes, ou ela começa a falhar. Vem um mês, não vem dois. A segunda coisa que realmente é o que faz as mulheres procurarem um médico são os calores, porque eles incomodam demais. Você acorda à noite suando, você tem aquelas ondas de calor ao longo do dia, do nada, um dia que tá frio e sente aqueles calores. Por isso que o tratamento geralmente é voltado para a melhora desses dois principais sintomas, a irregularidade menstrual e os calores, que realmente é o que incomoda mais para as mulheres. Quando a mulher chega com essas queixas, ou quando ela entra nessa faixa etária por volta dos 50, 51, que é a idade média que a gente entra na menopausa, não só no Brasil, mas em outros países do mundo também, é importante que o médico tenha esse olhar, que a gente olhe para essa mulher como um todo. Então, lógico que a gente vai perguntar da menstruação, vai perguntar dos calores e vale sim iniciar com um bom exame de rotina, uma boa avaliação do perfil hormonal, FSH, que é o hormônio que efetivamente fecha um diagnóstico de menopausa, tá? É o hormônio folículo estimulante. Então ele tende a subir, ele fica muito mais alto do que os níveis normais das fases do ciclo menstrual. Fora isso, preventivo, né, o Papa Nicolau, um ultrassom transvaginal para a gente ver se não tem nenhuma alteração morfológica ou anatômica nos ovários, e a boa e velha mamografia, para a gente pensar em iniciar qualquer tratamento, a gente precisa saber se essa mulher está com tudo em dia e, enfim, se não tem nenhuma lesão que a gente precisa tratar ou descartar antes de iniciar um tratamento. E aí, eu vou perguntar se a melhora na qualidade de vida dessa mulher na menopausa é indicativo de tratamento de reposição hormonal. Eu acho que essa é a principal função da reposição hormonal.
Antes se falava reposição hormonal, passou-se para terapia hormonal, mas a reposição, ela realmente é um termo que eu acredito que tem que ser usado. Por quê? Você não está tratando uma doença hormonalmente. É diferente de você estar tratando, por exemplo, uma deficiência de hormônio do crescimento. Na menopausa, efetivamente, esses hormônios faltaram. Então, a gente vai repor o que está faltando, né? Quando você está falando, inclusive, de usar, por exemplo, que eu sei que a gente vai entrar nesse assunto, mas um hormônio bioidêntico, que é muito parecido com a molécula que a gente produz, você está repondo aquilo que o seu corpo não está mais produzindo. Então, quando a gente tem esses sintomas, é por conta da falta desses hormônios e isso gera mal-estar. E a gente tem que lutar para o bem-estar, exatamente o que eu falei antes. Até você acabar, ter a sua última menstruação, você precisa passar bem por essa fase. Você precisa não se sentir mal, péssima. E depois que a menopausa estiver super estabelecida, aí a gente vai avaliar se vai persistir essa reposição ou não, né? Então o importante é ter o bem-estar nesse período de transição para que você chegue no pós-menopausa se sentindo bem, inteira, feliz, né? E preservando a tua saúde para a fase aí da terceira idade. Nossa, e eu sou prova viva disso, gente, olha. Falando em hormônio, né? Qual a diferença dos hormônios bioidênticos e os hormônios sintéticos, né? Como chamam? Pois é, exatamente. Tem-se uma ideia de que o hormônio bioidêntico ele é mais natural. Então é muito engraçado, às vezes, a paciente fala: não, eu quero uma vida mais natural, vou usar um implante de hormônio bioidêntico e tal. Não, ele não é mais natural. O hormônio sintético, ele era produzido antigamente, existem de estrogênios de origem equina, que era feito com urina de éguas prenhas, né? Tem os outros estrogênios, os progestágenos, que são substâncias feitas para serem parecidas com aquela que a gente produz, mas são sintéticas, são produzidas, são moléculas diferentes. O bioidêntico, ele não é mais natural, ele não foi retirado de uma mulher, ele não foi retirado de uma mulher que tinha estrogênio, ela foi retirada, é uma molécula feita em laboratório, mas que ela é muito parecida, mas não idêntica àquela que a gente produz. Por que que isso é um pouco melhor? Porque ela tende a dar menos efeito colateral. Então, ela tende a ser menos estranhada pelo organismo e gerar outras alterações que os hormônios sintéticos podem causar, né? Então, essa é a diferença básica. Atualmente, se prefere o hormônio bioidêntico exatamente pelo risco menor de eventos trombóticos, de hiperestímulo do fígado, sobrecarga hepática, mas não é errado se fazer com hormônio sintético também. Isso tudo vai depender da aderência da paciente ao tratamento, né? Os bioidênticos, eles podem ser transdérmicos, no implante, tudo, mas tem paciente que não se adapta. Então ela vai usar o via oral e a maioria dos vendidos atualmente são sintéticos. Entendi. Explicadíssimo. Uma outra questão que elas perguntam muito, e que eu passei também por isso, né, foi com relação à atrofia genital na menopausa. Por que isso acontece e o que a gente pode fazer? Pois é. Então isso vem também por conta da baixa do estrogênio. Se pode usar outras coisas para o tratamento da atrofia, mas a falta do estrogênio ela vai fazer com que a mucosa vaginal fique mais fina. Então ela vai ficar ressecada porque está parando de produzir aquela secreção, aquela lubrificação, e a mucosa vai ficando fininha. Junta o ressecamento com a mucosa fina causa o desconforto, principalmente na relação sexual. Mesmo as mulheres que não têm mais relação sexual, elas queixam de um ressecamento, ela tem aquela sensação de boca seca, né? Coloca a calcinha, parece que está seco, coça, e realmente isso incomoda, tá? Além da dor na relação, sensação de ressecamento, a gente tem o risco de incontinência urinária. Então é comum a gente ver mulheres que não têm bexiga baixa, né, o prolapso de bexiga cistocélica, a gente chama o nome científico, que não tem e tem perda urinária quando espirra, quando pula. E isso pode ser por conta do ressecamento também. Por quê?
A gente tem vários mecanismos de continência de urina. Força na musculatura, bexiga no lugar certo, mas a uretra é um canalzinho que, se a gente olha no microscópio, a gente vê que tem um coxinho em volta dele, em volta da uretra. Ele é um coxinho que tem que ficar lubrificado. Imagina uma esponja lubrificadinha. Ela faz aquela continência ali na uretra. É um dos mecanismos. Quando está ressecado, é como se fosse uma esponja seca. Então, a gente perde um desses mecanismos de continência. Então, quando você lubrifica, quando você usa um creme para lubrificar, ou uma reposição hormonal, uma ou até o laser vaginal, você oferece hidratação de novo para aquela área periuretral também. Então, você melhora as incontinências urinárias leves quando for o caso de ser só isso. Se ela tem algum outro problema urológico, não vai resolver. Mas quando é por ressecamento, o tratamento com a reposição hormonal vai melhorar inclusive isso. Então a atrofia precisa ser tratada não só, tem mulheres que não tem uma relação sexual, não tô nem ligando. Elas falam muito isso. Eu não ligo pra isso não, porque eu não tenho mais relação, não sei o quê. Mas tem que tratar pra flora ficar legal, para não ter incontinência, para ajudar o ginecologista a colher um bom preventivo, né? Porque incomoda, não tem uma amostra boa quando tá com pouco estrogênio ali, e para manter essa saúde genital mesmo. A gente vai encerrar agora essa primeira etapa. Eu sei que vocês estão ansiosas, né, para continuar assistindo e ouvindo tudo que a doutora Laura tem para contar pra gente. Mas vem uma segunda etapa aí, vocês aguardem que a gente volta em breve.